Fala galera, começando aqui mais um vídeo do canal Matemática Completa. E hoje a gente começa um novo quadro, que é o quadro de desafios da Matemática Completa. O objetivo desse quadro é trazer para vocês os principais jogos matemáticos, os principais desafios que a gente utiliza aí no dia a dia. As pessoas que já saíram da escola, gostam de jogar, os próprios alunos das escolas, enfim, pessoas curiosas em matemática e que gostam desses jogos matemáticos e que muitas vezes não conhecem as técnicas corretas de se jogar esses jogos. Então, o objetivo desse quadro é apresentar esses jogos para vocês e as técnicas corretas para resolver esses jogos, certo? E o primeiro jogo que eu vou apresentar para vocês é uma sequência de 3 vídeos apresentando o Sudoku. O Sudoku é uma espécie de quebra-cabeça matemático criado nos Estados Unidos, tá? Muita gente acha que foi criado no Japão, e na verdade não, foi criado nos Estados Unidos. E o objetivo é você colocar os números que não estão escritos ali, ou seja, colocar os números que estão faltando, seguindo algumas regras especificadas que eu vou explicar por aqui, e completar todo aquele quebra-cabeça, certo? E esse Sudoku ele tem 3 níveis, o nível fácil, médio e difícil. E nos livros de Sudoku, que tem livros por aí, e no site, eles acrescentaram um 4º nível, que é o nível especialista. Então, se você tiver bom nesses 3 primeiros níveis, você consegue fazer o 4º nível. Só que muita gente faz o Sudoku e a pessoa ela não sabe o método correto. Então a pessoa faz o nível fácil e às vezes se tiver um pouco melhor o raciocínio faz o nível médio, mas na hora que chega no nível difícil e no nível especialista, a pessoa ela agarra. Então eu vou apresentar para você um método correto de resolver o Sudoku, que resolve o nível fácil, ok? Que resolve o nível médio, resolve o nível difícil e o especialista. Assim eu vou fazer vários vídeos aqui, 4, né? Um resolvendo cada nível com você. Todos utilizando esse método que eu vou te mostrar. Algumas pessoas já podem conhecê-lo, mas eu acredito que a maioria nunca fez dessa maneira. Então eu vou te mostrar aqui um método prático que vai dar certo para todos os níveis. Não é o método mais rápido, mas é um método que vai dar certo. Então se você gosta e se você quer completar o seu livro de Sudoku ou quer fazer qualquer nível do Sudoku, se liga nesse vídeo e nos próximos 3 que vem aí. Vamos lá, vamos fazer o Sudoku no nível fácil hoje. Bom, pessoal, esse é o Sudoku. Acredito que muita gente já viu, já ouviu falar desse jogo, né? Ele tem um site, ele é tão famoso esse jogo que ele tem um site, sudoku.com. Então você pode entrar aí e jogar à vontade qualquer nível, ok? Olha lá, easy, médio, né? Fácil, médio, difícil e nível especialista. Você pode escolher o nível que você vai jogar. E tem um tempo que eles calculam aqui. Hoje a gente não está trabalhando em cima desse tempo, óbvio. Vou até pausar aqui o tempo. Ó. Tem um tempo que eles vão marcando, porque tem gente que gosta de fazer o mais rápido possível o Sudoku, né? Então brinca dessa maneira. Ah, vou fazer um nível fácil, fiz em 15 minutos, agora vou fazer em 10, sabe? Então tem gente que brinca dessa maneira. Bom, vamos esquecer o tempo aqui, que o objetivo não é esse. E eu vou explicar como é que funciona o Sudoku. O Sudoku, gente, ele é formado, todos os quadradinhos aqui, por números de 1 a 9. E o objetivo é completar os quadradinhos que estão faltando aqui. Mas a gente não vai colocar qualquer número aqui. A gente tem que colocar o número seguindo a seguinte regra. A regra é, se você tem um número nesse quadradinho aqui, que número que é? 3. Nenhum dos quadradinhos que estão nessa linha, nessa coluna e nesse quadrado pode ter 3 novamente. Ou seja, o mesmo número, não pode repetir na mesma linha, na mesma coluna ou no mesmo quadrado, certo? Então, por exemplo, nesse quadrado aqui eu não posso ter 2 número 3. Nessa coluna aqui eu não posso ter 2 números 3. E nessa linha eu não posso ter 2 números 3, ok? Então o número não pode repetir na coluna, na linha e nem no quadrado. Com essa regra você consegue fazer o Sudoku único, ou seja, não é possível, né, com esses números que foram informados aqui, fazer 2 Sudokus diferentes. Só tem um, por isso é um quebra-cabeça perfeito, quando existe essa regra. O mesmo número não pode repetir na mesma coluna, na mesma linha e no mesmo quadrado. Então, nesse quadrado tem números de 1 a 9, nesse de 1 a 9, nesse de 1 a 9, nesse de 1 a 9, 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 de forma que não tenha números repetidos na mesma linha e na mesma coluna.
beleza? Parece mágico, mas não é. Muita gente, o que que faz? Se você for no YouTube agora e procurar vídeos diferentes desse, no Sudoku, o cara vai te falar? Ele vai falar, ó, vamos analisar esse primeiro quadrado. É isso que ele vai falar para você. Quais números esse quadrado não pode ser? Ó, esse quadrado não pode ter o número 1, porque está na coluna. Esse quadrado não pode ter o número 2, não pode ter o número 3, pode ter o número 4, não pode ter o número 4, né? Não pode ter o número 5, não pode ter o número 6, ó, porque está na coluna, não pode ter o número 7 e não pode ter o número 9. Ou seja, esse quadrado só possui o quê? O número 8. Beleza, esse método dá muito certo para esse quadrado. Mas se eu for para um quadrado como esse aqui, por exemplo, eu não consigo fazer isso. Por quê? Ó, não pode ser 1, não pode ser o 2, pode ser o 3, não pode ser o 4, pode ser o 5, pode ser o 6, não pode ser o 7, não pode ser o 8. Ou seja, pode ser o 3 ou o 9. Eu não sei qual que é. Então, quando vai chegando em níveis mais difíceis, não fica óbvio essa análise. Você começa a ter várias possibilidades de valores aqui. Então, o método correto para fazer não é ficar pensando de cabeça os possíveis valores, mas anotar os possíveis valores. Basicamente, o método que eu vou ensinar para você é você fazer uma anotação de quais valores cada quadradinho pode assumir. Para quando eu completar isso, eu conseguir descobrir quais valores estão em quais quadrados. Então, para ficar tranquilo de você entender, vamos começar. Olha esse quadradinho aqui. A gente já analisou, vou clicar um aqui, que é o lápis do aplicativo. Ou seja, você consegue anotar o número, ó, a lápis, não está garantido que é esse. Pode ser esse, tá vendo? Pode ser ou não ser. Então, eu vou anotar a lápis para eu poder apagar depois, caso não seja esse. Então, vamos analisar esse quadradinho. Quais valores podem estar nesse quadradinho? O 1 pode estar aqui? Como eu já falei, não, porque o 1 já está na coluna e não pode ter dois números 1 na mesma coluna. Então, o 1 não pode estar nesse quadradinho. O 2 pode? Não, porque ele está no mesmo quadrado e na mesma coluna. O 3 pode? Não, porque ele está na mesma linha, e na mesma coluna e no mesmo quadrado. O 4 pode? Não, porque ele está no mesmo quadrado. Tá vendo? O 5 pode? Não, porque está na mesma linha e na mesma coluna. Tem dois motivos. O 6 pode? Não, porque está na mesma coluna. O 7, não, porque está na mesma linha. O 8 pode. O 8 não está nem na coluna, nem na linha e nem no quadrado. O próprio jogo, gente, já coloca escuro, ó, a região onde o número não pode estar. Então, ó, não tem nenhum 8 nessa região escura. Então, ele pode estar aqui, pode estar ou não. Então, vou colocar lápis como uma possibilidade. O 8 pode estar aqui, nós não sabemos. O 9 ele pode estar aqui? Não, ó, ele está na coluna, está na linha, não pode repetir aqui. Ou seja, nesse quadradinho eu só tenho uma opção, que é o 8. Então já está garantido que o número que está aqui é o 8. Aí eu clico off aqui, ó, e já coloco o 8. Ó. Tá azulzinho significa que eu acertei, ok? Vamos continuar, vamos completar esse quadradinho aqui de possibilidades. Nesse quadradinho, ele pode ser o 1? Não, ó, porque o 1 está aqui, ó. Não pode. Ele pode ser o 2? Não, porque o 2 está aqui. Ele pode ser o 3? Não, porque o 3 está no mesmo quadrado. Ele pode ser o 4? Não, porque está na mesma coluna e no mesmo quadrado. Ele pode ser o 5? Ó, o 5 ele pode. Ele pode ser o 5. É uma possibilidade. Ele pode ser o 6? Não, porque o 6 está aqui. Ele pode ser o 7? Não, porque o 7 está aqui. Ele pode ser o 8? Não, porque o 8 está aqui. Ele pode ser o 9? Não, porque o 9 está aqui. Então, só tem uma possibilidade, o 5. Então, provavelmente, esse é 5. Tá vendo? Estou completando. Esse, gente, é um nível fácil. O nível fácil já aparece de cara os valores assim, né? Muitas vezes. Agora, quando a gente vai aumentando o nível, não vai acontecer isso. Vai ficar um monte de possibilidade. E depois a gente vai ter que trabalhar com as possibilidades, tá? Mas começa pelo nível fácil. Então, olha só esse quadradinho. Pode ser 1? 1 pode, né? Não está nenhuma dessa região. Então, uma possibilidade. Pode ser o 2? Não, não pode ser o 3, não pode ser o 4, não pode ser o 5. Pode ser o 6, ó. O 6 é uma possibilidade. Pode ser o 7, não pode ser o 8, não pode ser o 9. Ou é 1 ou 6. Agora eu não sei qual que é. Pode ser um dos dois. Então vamos para o próximo quadradinho aqui. Nesse quadradinho, pode ser o 1? Não, não pode ser o 2, não pode ser o 3, não pode ser o 4, não pode ser o 5, não pode ser o 6, não pode ser o 7, não pode ser o 8, não pode ser o 9. E não, desculpa, gente. Então só pode ser
um número, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só pode ser o 7, 8, então só pode ser o número 9. Então, nesse aqui já está garantido, só pode ser o número 9, já coloco, ok? Agora, vamos continuando. Esse quadradinho, nesse quadradinho, não pode ser o 1, é uma possibilidade, né? 1 não está nessa região. Pode ser o 2, não pode ser o 3, não pode ser o 4, não pode ser o 5, não pode. Pode ser o 6, é uma possibilidade. Não pode ser o 7, não pode ser o 8 e não pode ser o 9. Então, 1 ou 6. Tá vendo que ou o 1 está aqui, o 6 está aqui, ou o 6 está aqui e o 1 está aqui. Por enquanto, a gente, com as informações que a gente tem, a gente não sabe ainda, não consegue descobrir. Então, vamos para o outro quadradinho para ver que depois que a gente completar esse, a gente consegue fazer essa descoberta aqui. Então, vamos completar. Esse quadradinho, o 1 pode estar aqui? Não, porque o 1 já está no quadradão. O 2, não. O 3, não. O 4, pode. O 4 não está nem na coluna, nem na linha, nem no quadrado. Então, pode. O 5, não. O 6, não. O 7 pode. Então, o 7 é uma possibilidade. O 8, não. E o 9, não. Então, 4 ou 7 nesse quadradinho. Vamos olhar esse agora. 1 pode? Não. O 2, ó. O 2 pode. Possibilidade. O 3, não. O 4, não. 5, não. 6, não. 7, não. 8 é uma possibilidade, né? O 8 não aparece nem na coluna, nem na linha, nem no quadrado. E o 9 não. Ok, então 2 ou 8. Nesse quadradinho aqui agora. O 1 pode? Não. O 2 pode, é uma possibilidade. O 3 não. O 4 não. O 5 não. O 6 não. O 7 pode, é uma possibilidade. O 8, vamos ver. O 8 pode também. O 9 não pode, ok? Então, 2, 8 ou 7 aqui. 3 possibilidades. Agora vamos ver esse quadradinho. 1 pode? Não. O 2. O 2, vamos ver? Não. Ó, o 2 pode, aliás. O 2 não está nem no quadrado, nem na coluna, nem na linha. O 3, olha a região escura, que é melhor. O 3 não está na região escura, então pode ser uma possibilidade. O 4 está na região escura. O 5 também, o 6 também, o 7 também, o 9 também e o 8 não está. Então, o 8 é uma possibilidade também. Ok, então estamos em dúvida. Agora, desse último quadradinho aqui, é número 1, não. Número 2 é uma possibilidade. Número 3 é uma possibilidade. Número 4 não. Número 5 não. 6 não. 7 não. O 8 é uma possibilidade. E o 9 não pode. Beleza? Então, esses são os valores. Se você observar, o próprio jogo ele já coloca na ordem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó. Os 2, 3 e 8 são as possibilidades desse. Aqui, ó, 2, 3 e 8 também. 2 e 8, 2, 8 e 7, 4 e 7. Tá vendo? Só que olha só, olhando as possibilidades desse quadrado aqui, se você observar, ó, o 4 ele só está em um desses quadradinhos, ó, que é nesse. Ou seja, só o 4 só pode estar nesse quadradinho. Ele tem que estar nesse quadrado, ele não pode estar aqui, não pode estar aqui, não pode estar aqui, não pode estar aqui. Então, ele obrigatoriamente tem que estar aqui. Tá vendo? É o único quadradinho que ele é possibilidade. Então, o 4 está aqui. Então, já vou até anotar. E lembre, tá, gente? Se você errar, é um rolo isso aqui. Por quê? Porque quando você anota 4, onde tinha 4 aqui nas anotações de possibilidade, o próprio jogo apaga. Então, se você tivesse no livro, você que teria que apagar, tá? Mas o jogo, se tivesse um 4 aqui, por exemplo, como possibilidade, quando você coloca o 4 aqui, o jogo apaga esse 4. Tá vendo? Ele tira essa possibilidade, porque assim tem que fazer. Beleza? Então, continuando. Achei o 4. Com esse 4, eu já consigo quase completar essa coluna aqui, ó. Olha só. Essa coluna já quase completo. Então, olha só o que vai acontecer. Qual o número que está faltando nessa coluna? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Está faltando é o 7. Então, esse número, com certeza, é o 7. Ok? Você já coloca 7. Então, já completei a primeira coluna do Sudoku. Agora vamos lá, lembrando que é nível fácil, por isso que está tranquilo assim, tem muito número já informado. A diferença do nível fácil, médio e difícil é a quantidade de números informados. Quanto mais números forem informados no início, mais fácil é o jogo, ok? Nível fácil tem muito número já informado. Depois você vai ver os outros níveis, você vai ver a diferença. Agora, continuando aqui. Nesse quadradinho, 1 pode assumir? Não. O 2, vamos ver? O 2 pode. O 3 pode também.
O 4 não, o 4 está aqui, o 5, 6, 7 está aqui, o 9 está aqui e o 8 está aqui. Então, não pode. Ou aqui é 2 ou é 3. Vamos ver esse. 1 pode? Não. O 2. 2 pode. O 3. O 3 pode também. O 4. Não. 5 não. 6 não. 7 não. 8 e 9 não. Então, 2 ou 3 aqui também. Agora esse. Olha esse aqui, ó. 1 e 2 não podem. O 3 é uma possibilidade. O 4 não pode. O 5, 6, 7 não pode. O 9 não pode. E o 8 é uma possibilidade. Então, já de cara, você já consegue ver que esse quadradinho aqui tem que ser o 8. Por quê? Porque o 8 não pode estar nesses quadradinhos aqui. Ele só pode estar desse quadradão aqui, ó, desse quadrado menor. O 8, a única possibilidade dele é estar aqui. Aqui ele não pode, é o mesmo raciocínio anterior. Então, aqui com certeza é o 8. E aí, presta bastante atenção. Quando eu colocar o 8 aqui, olha o que vai acontecer com esses 3 aqui, ó. Olha o que vai acontecer, ó. Tá vendo? Beleza? Esse é o 8. Qualquer 8 que tivesse aqui, apagaria. O 3 não falei errado. Qualquer 8 que tivesse aqui, apagaria. Beleza? Se tivesse algum 8 aqui, ia apagar, porque não pode estar mais nessa coluna nenhum 8. O próprio jogo apaga, ok? Então, 8. Agora ficou 2 e 3 e a gente está indeciso. E não sabe se o 2 está aqui ou o 3 está aqui, ou o 3 está aqui e o 2 está aqui. Nós não sabemos, ok? É uma dúvida que a gente tem. Então, vamos para frente. É uma dúvida que a gente não consegue descobrir. A única coisa que a gente já consegue saber é que, por exemplo, nesse quadrado aqui, ó, o 3 e o 2 não pode estar. Por quê? Porque ó, aqui, ó, ou o 2 está aqui ou aqui, ou o 3 está aqui ou aqui. Ou seja, nessa linha, o 2 e 3 já estão aqui. Ó. A gente só não sabe a ordem. Então, não pode ter nem 2 nem 3 aqui e nem 2 nem 3 aqui. E é isso que eu vou fazer agora. Na hora de olhar as possibilidades, eu vou considerar que o 2 e 3 não podem estar. Então, ó, nesse quadradinho não pode estar 1, não pode estar o 2, não pode estar o 3, que ele está aqui ou aqui. De qualquer maneira, ele está nessa linha. Mas, no caso, ele estaria aqui também. É nível fácil, né, gente? O 4 é uma possibilidade, né? O 5 não, o 6 não, o 7 não, o 8 não e o 9 não. Ou seja, só o 4 de possibilidade. Então, esse, com certeza, é o 4. Já coloco. Ok. Agora, já vamos nessa linha aqui que eu estou achando que está mais tranquilo. Olha só. Número 1, não pode, o 2 e 3 não podem, porque está aqui. 4 não pode, 5 não pode, 6 não pode, 7 não pode, 8 não pode e 9 não pode. O que significa isso? Ó, 1, 2, calma aí, ó, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ou seja, só ficou faltando 6. Então, esse número, com certeza, é o 6. Ok? Agora, finalizamos quase essa linha, só ficou faltando 2 e 3 que nós não sabemos a ordem. Vamos para outro quadradinho. Vamos para esse aqui agora. Você pode fazer, gente, a ordem que você quiser, tá? Não precisa fazer na ordem bonitinho, não, né? Você vai para onde estiver mais fácil. Por exemplo, você poderia ir para esse aqui, ó. Esse aqui, ó, tá quase completo. Mas eu vou para esse aqui. Esse aqui, ó. 1 pode estar aqui? Pode, ó. 1 não está nessa região cinza. O 2 pode? Não. O 3 pode? Não. O 4 pode? Pode. O 5 não, o 6 não, o 7 não, o 8 não e o 9 não. Então, 1 e 4 aqui. Vamos para essa agora. O 1 pode? Tá aqui? O 1, vamos ver, pode. O 2 não, tá aqui. O 3 não. O 4 não. O 5 não, o 6 não, o 7 não, o 8 não. E o 9 pode. 1 ou 9 aqui, ok. Agora vamos para esse quadrado. Nesse quadrado, vamos ver, o 1 pode estar aqui? 1 pode. O 2 pode? Não. O 3, não. 4, não. 5, não. 6, não. 7, não. 8, não. E 9, não. Então, aqui com certeza está o 1. Agora, eu quero que você preste atenção. Eu descobri que o 1 está aqui. Quando eu colocar o 1 aqui, ó, esse 1 e esse vão sumir. Ó. Sumiu. Tá vendo? Porque não é mais possibilidade. A partir do momento que não é mais a possibilidade, o próprio jogo apaga. Se fosse no papel, você que teria que apagar. E aí, quando apagou, eu descobri que aqui com certeza é o 6. Olha lá. E aqui com certeza é o 9. Ó. E aqui com certeza é o 4. Ó. O próprio jogo fez. Ó. E aqui com certeza é o 1. Tá vendo? E agora eu consigo completar esse quadrado aqui. Ó. Esse quadrado, ó, ficou faltando qual número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Ou seja, ficou faltando 7. Esse é o 7. Então já me ajudou muito. 2 quadrados. Se algum número sumiu aqui, não. Aqui a gente ainda não consegue descobrir.
Aqui a gente já consegue, ó. Olha só. Aqui o 7, ó, só tem essa possibilidade, ó. Aqui, aqui, aqui não podem estar o 7. Então, o 7 com certeza é esse aqui, ó. Já vou colocar. Ok? Então, esse é o 7. E agora, não tem como saber, ó. 2, 2, 2, 3 e 3, 8 e 8. Ok, vamos guardar então. E aqui 2 e 3 também é uma dúvida que a gente tem. Então, vamos continuar. Ó, vamos para esse quadrado. O 1 pode estar aqui? 1 pode. Não. O 2 não, o 3 não. O 4 é uma possibilidade. O 5 não. O 6 é uma possibilidade. O 7, o 8 e o 9 não. Então, 4 ou 6 nesse quadradinho. Cuidado para não errar, que se você errar as possibilidades, gente, dá um rolo depois, você não consegue resolver, tá? Então, vamos para esse quadradinho aqui agora. Esse quadradinho, ó, não pode ser o 1, não pode ser o 3, pode ser o 4, não pode ser o 5, não pode ser o 6, não pode ser o 7, pode ser o 8 e não pode ser o 9, ok? Então é isso. Agora, esse quadradinho não pode ser o 1, pode ser o 2, é uma possibilidade, não pode ser o 3, não pode ser o 4, não pode ser o 5, aliás, o 5 pode, o 6 não pode, vamos ver, o 6 pode? Não, ó, o 7 não, o 8 não e o 9 não, 2 ou 5 aqui. Por enquanto, ó, o 5 só apareceu aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer aqui. Se ele aparecer aqui, aí não ajuda, ó. Nesse aqui, 1 pode? Pode, é uma possibilidade. Não está nem na coluna, nem na linha e nem no quadrado. O 2 pode? O 2? Não, porque ele está aqui na coluna. O 3? Não, porque está na linha. O 4? Não, porque está na linha e na coluna. O 5? Não, porque está na linha. O 6? Não, porque está na coluna. O 7 está na coluna. O 8? O 8 não está nem na linha, nem na coluna, nem no quadrado. É uma possibilidade. E o 9 está na linha, na coluna e no próprio quadrado. Então, o 9 não pode. Ok, 1 e 8. Agora, vamos para essa aqui, ó. 1 pode? Não. O 2, não. 3, não. 4, não. 5, não. 6, não. 7, não. 8, vamos ver. O 8 é uma possibilidade. O 9, não. Aqui, então, só pode ser o 8. Então, já vou até marcar o 8 aqui. E quando eu marcar o 8 aqui, ele vai sumir daqui e daqui. Então, ó, o que vai acontecer? Aqui, com certeza, é 4. E aqui, com certeza, é 1. E aqui, com certeza, é 6. Ó. Me ajudou muito isso. Beleza? Ficou faltando 2 e 5. Vamos ver agora esse quadradinho. Esse quadradinho, ó, não pode ser o 2, não pode ser o 1, não pode ser o 3, não pode ser o 4, não pode ser o 5. Aliás, pode ser o 5, é uma possibilidade. Não pode ser o 6, não pode ser o 7, não pode ser o 8 e não pode ser o 9. Então, só pode ser o 5. Então, a gente já marca 5. E esse aqui é o 2, mais um quadrado completo, ok? Agora que a gente fez isso, acabou sumindo uma possibilidade aqui. Como sumiu, a gente já descobriu que aqui só pode ser o 3 e aqui só pode ser o 8. Olha lá. E aqui só pode ser o 2. Ó, como é que vai completando. Aqui só pode ser o 3 e aqui só pode ser o 2. Ó. Vai completando tudo. Ó. Então, todos esses quadrados aqui já estão completos e agora vai ficar bem mais fácil resolver o restante. Então, rapidamente, ó, qual é o número que está faltando nessa coluna? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Falta o 8. Já eu te completei. Qual o número que está faltando nessa coluna? Ó, 1, 2, 3, ó, 4, o 5 não tem, 6, 7, 8, 9. É o 5. E nessa? Ó, 1, 2, tá faltando 3, né? Então é 3 aqui. Já completei. Agora vamos para esse quadradinho aqui que agora tá fácil. Vamos lá, possibilidades. 1 não pode, o 2 pode, o 3 não pode, o 4 não pode, o 5 não pode, o 6, vamos ver, pode, é uma possibilidade. O 7 não, o 8 e o 9 não. 2 ou 6 aqui. Vamos para esse aqui agora. 1 não pode, o 2 não pode, o 3 não pode, 4, 5, 7, 8 e 9. Só pode o 6. Então, com certeza é o 6. Feito o 6 aqui, já apaga esse 6 daqui, ó. Então, aqui só pode ser o 2, ó. Agora, qual o número que está faltando nessa linha ou nesse quadrado? Ó, 1, 2, está faltando o 3, ó. Não tem o 3 nesse quadrado, então aqui é 3. Ok, já marquei mais um quadrado. Agora vamos para os dois últimos quadrados para finalizar. Ó, esse quadradinho aqui, ó, pode ser 1? Não. Pode ser o 2? Não. Não pode ser o 3, não pode ser o 4, não pode ser o 5. Pode ser o 6, é uma possibilidade. Não pode ser o 7,
não pode ser o 8 e não pode ser o 9. Então, só pode ser o 6. Esse é o valor. Agora, esse. Qual é o número que está faltando nessa linha? Ó, essa linha está quase completa. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Está faltando 4, então é o 4. Agora, essa coluna aqui. Vamos lá. Nessa coluna, não pode ser o 1, não pode ser o 2, não pode ser o 3, não pode ser o 4, 5, 6, 7. Então é o 8. O 9 não pode, então só ficou faltando o 8. Então, com certeza, esse número é o 8. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou fazendo. Estou fazendo bem devagar, mas é o processo correto que vai dar certo para todos, tá? Agora, essa coluna. Essa coluna, ó, pode 1? O 1, vamos ver? Pode. O 2 não pode, o 3 não pode, o 4 não pode, 5 não pode, 6 não pode, 7 não pode, 8 não pode e o 9 é uma possibilidade. Vamos ver nesse aqui. O 1 pode, é uma possibilidade. O 2 não pode, o 3 não pode, 4, 5 não pode, 6 não pode, 7 não pode, 8 não pode e o 9 não pode. Ó. Então, com certeza, esse aqui é o 1 e esse aqui é o 9. Ok? Então, esse é 1 e esse é o 9. Agora, para finalizar esse quadrado, ó, vamos lá? Ó, 1, 2, pode ser o 3. Não, vamos ver se pode ser o 4. Ah, não pode ser o 3, que o 3 está aqui. Não pode ser o 4, não pode ser o 5, não pode ser o 6. Pode ser o 7? Pode ser o 7. Não pode ser o 8 e não pode ser o 9. Então, é o 7, com certeza. Esse aqui agora, número 1 pode ser? Número 1 não pode. Vamos lá. É o que está faltando na coluna. Ó, 1 está faltando 2 ó, nessa coluna. Então, com certeza, é o 2. Agora, nessa aqui. Nessa aqui, vamos olhar. Ó, 1 não pode, 2 não pode. O 3 pode. O 4 não pode. O 4, vamos ver se pode. Ó, o 4 não está nessa. O 4 está aqui. 5 está aqui. 6 está aqui. 7 está aqui. 8 está aqui. O 9 está aqui. Então, só pode ser o 3. Com certeza, então, é o 3. Vamos ver se a gente consegue finalizar, então. Ó, qual que está faltando nessa coluna? 1. Então, esse é 1. Qual que está faltando nessa linha? Vamos lá, vamos lá. Ó, deu uma agarradinha. Nessa linha está faltando, ó, 1, 2, 3. Está faltando 4. E nessa linha, ou nessa coluna, tanto faz, está faltando o mesmo valor. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está faltando 9. E assim, a gente finaliza o Sudoku. Ufa! Assim a gente termina o primeiro nível do Sudoku aplicando o método correto. Claro que tem gente que vai falar, nossa, Gabriel, esse método é muito demorado. Pro nível fácil talvez seja demorado, mas vai no nível expert lá. Se você ver se você consegue fazer por outro método, você não vai conseguir. Por esse você vai e eu vou te mostrar nos próximos vídeos. O próximo vídeo que eu publicar vai ser o nível médio, ok? Então aguarde aí que o nível médio deve estar aí já quase no canal Matemática Completa. Beleza? Então esse é o nível fácil Sudoku. Valeu!